Amados irmãos e irmãs, querido povo de Deus, somos os gerados na cruz. Estamos aqui hoje com a presença mais que especial, nosso querido pastor e amigo Padre Rodrigo. Sua bênção, Padre. Deus abençoe. Um prazer. E hoje nosso quadro Eu Tenho um Amigo no Céu, que fala do Evangelho de Jesus Cristo vivido através dos santos. Padre Rodrigo, conta pra gente quem foi Santa Teresinha do Menino Jesus. Conta um pouquinho da história dela para nós. Então, primeiramente, quero saudar a todos e é uma alegria muito grande poder falar um pouco dessa santa que é muito famosa, né? Aqui, principalmente no nosso país, ela tem muitas devoções, né? Uma santa que não é tão distante, é uma santa que viveu no final do século XIX, mas ficou muito conhecida principalmente no pontificado de São João Paulo II, quando a beatificou já no final do século XX. Santa Teresinha, ela nasce na França, na cidade de Alençon, no dia 2 de janeiro de 1973. E ela tem uma breve vida, ela viveu somente 24 anos e ela morreu no dia 30 de setembro de 1897. Então, Santa Teresinha ela não teve uma vida longa, ela viveu apenas 24 anos. Ela era a filha mais nova de 5 irmãs, né? Na verdade, os seus pais, que também são santos, né? São Luís e Santa Zélia Martin, que foram beatificados no final de 2016 pelo Papa Francisco, tiveram 7 filhos, só que um casal, primeiro eles morreram. Santa Teresinha, na História de uma Alma, que é a biografia, que é sua única obra, né? Que ela escreveu nos últimos dias da sua vida no Carmelo, fala dos seus irmãozinhos do céu. Então, esses dois, mais as 5 irmãs. E ela era mais nova, e o casal Martin, de fato, ele foi muito bem na sua educação, porque as 5 entraram para a vida religiosa. Então, desde a mais velha, Paulina, a Santa Teresinha, as 5 foram religiosas. 4 do mesma congregação entraram no Carmelo, né, e de Lisieux, e uma que foi para uma outra congregação, né, que é a Leônia. A irmã Leônia, ela foi religiosa, mas em outra congregação. Santa Teresinha, ela tem uma característica de muita simplicidade, né? É uma linguagem muito fácil. Ela não é uma santa vamos dizer assim, de grande teologia, apesar de ter uma riqueza profunda para a vida espiritual. Então, esse é, vamos dizer assim, um histórico um pouco de Santa Teresinha. Amém. Padre, sabemos que Santa Teresinha tem muitas virtudes, né? E também tem muitas frases, né? Muito impactantes, né? É uma vida muito frutuosa, né, de Santa Teresinha. Eu queria que você falasse pra gente, né, as principais virtudes de Santa Teresinha para você. E se tem alguma frase marcante que te toca, eu queria que você partilhasse um pouquinho disso para nós. Primeira coisa, eu acho que Teresinha, ela tinha uma das coisas que é muito clara sobre a Teresinha, ela foi muito provada e todas as provações fizeram que ela desenvolvesse a virtude da humildade. Santa Teresinha, a gente olha lá, parece que nós temos grandes santos na igreja, né? Ela mesma dizia que ela, quando olhava, ela tem uma imagem que ela se dizia um passarinho nas mãos do Senhor, e que os grandes santos eram águias, porque ela não via a força nela, né? Ela não via características de grandes santos, né? Isso até tem música que conta sobre isso, que ela falava que ela era um passarinho que muitas vezes rolava na lama, mas ela tinha um olhar de águia. Ela não tinha as forças de uma águia, mas ela só tinha um olhar para fitar o sol do amor, que é o Senhor. E porque Santa Teresinha teve uma vida muito sofrida, né? Assim, às vezes a gente não pensa, mas Santa Teresinha ficou órfã com 4 anos, e a mãe dela teve uma gravidez muito difícil. Ela ficou sendo cuidada por um pouco mais de 1 ano por uma ama de leite. Com 4 anos ela perde a mãe, aí ela escolhe a irmã mais velha como mãe. Santa Teresinha era muito sensível, ela tinha uma necessidade de atenção muito grande. A gente vê isso na História de uma Alma. Mas ao mesmo tempo que ela tinha as suas debilidades, ela tinha uma honestidade, uma simplicidade diante de Deus, que mostra essa virtude da humildade. Uma outra virtude que Santa Teresinha ela também manifesta
ela tinha uma determinação muito grande. Como eu disse para vocês, Teresinha, ela ficou pouco tempo no Carmelo porque ela morreu, então, mas ela entrou com 15 anos por Carmelo. Ela ficou 9 anos somente na vida religiosa. E ela só entrou com 15 anos porque ela moveu o pai para ir ao Carmelo, porque só podia entrar para o Carmelo, e muito mais o Carmelo que ela entrou, que não era esse Carmelo aberto, é um Carmelo muito rigoroso, que a gente chama de clausura papal. Uma vez entrando para esse Carmelo, nunca mais a pessoa sai, né? Só por uma causa de saúde, né? E só pode entrar nesse Carmelo o Papa, ou o imediato do Papa, no caso, o bispo responsável por aquela região. Então, ela tinha uma determinação muito grande que o lugar dela, ela falava que o lugar da florzinha de Jesus era no jardim do Senhor, que era o Carmelo. Ela tinha essa imagem que o Carmelo era o grande jardim. E ela tinha uma determinação, tanto que o pai dela faz uma peregrinação com ela para Roma, e o grupo dela tem a graça de encontrar o Papa na época, que era Leão XIII. E é muito interessante que encontrar o Papa era só o beijamão, que se chama, né? Encontrar o Papa, beijava a mão e saía. E Teresinha era francesa, o Papa não era da mesma nacionalidade. Quando ela foi beijar a mão do Papa, ela segurou a mão do Papa e pediu para entrar para o Carmelo. E queriam tirar dela, aí o Papa esperou, pediu para alguém traduzir o que ela estava falando, aí o padre que estava do lado do Papa falou: ela está querendo entrar por Carmelo, ela está pedindo para o senhor autorizar para entrar para o Carmelo. E o Papa virou para ela e falou: se for da vontade de Deus, você vai entrar. Nossa. Logo depois dessa peregrinação que ela faz com o pai, né, ela entra para o Carmelo aceita a entrada dela com apenas 15 anos, que não era comum, né, só podia entrar depois dos 18 anos. Essas são as duas virtudes, a humildade e uma determinação, né? Santa Teresinha tinha um desejo de radicalidade muito grande. Mas eu queria sinalizar uma das coisas que Santa Teresinha, ela já alimentava isso antes de entrar para o Carmelo, que eu acho que é muito interessante para a gente até compreender esse testemunho dessa grande santa. Teresinha sempre foi de família católica. Os pais eram muito, tanto que são santos, né? Uma família basicamente católica. Ela foi catequizada em casa. Ela vivia, respirava as coisas de Deus dentro da sua casa. Mas Santa Teresinha fala que ela teve a sua conversão. Ela fala que a sua conversão aconteceu com 13 anos, uma noite de Natal. Porque os pais com as irmãs voltaram para casa, e Santa Teresinha, quando o pai chega, Paulina fala com o pai que ele tinha esquecido de deixar o presente de Natal. E aí o pai, ele resmunga, né? Ele fala: ai, que bom que esse é o último ano, que ano que vem não precisa mais dar nenhum presente para Teresinha. E Teresinha ouvir isso do pai, ela fica profundamente magoada. Ela fala assim: ai meu Deus, ela se sente mal, né? Porque o pai já estava cansado daquilo, né? De agradar ela. E ela sobe as escadas, vai para um quarto e começa a chorar. E só que quando ela levanta a cabeça, ela vê um crucificado. E ela tem uma profunda experiência com Deus ali, porque de fato ela entende as palavras do pai dela, que ela estava chorando porque ela não ia receber mais presentes. Mas quando ela olha para Jesus crucificado, ela fala: mas ele me deu tudo. Ele deu tudo. E aí, naquela noite ela fala, na noite de Natal, ela fala que ela não queria mais receber nada de Deus, mas tudo dar para Deus. Então, a partir daquele instante, ela fala que é a conversão dela. E aqui é interessante, porque às vezes a gente pensa que conversão é só deixar o errado, é só deixar as coisas ruins. Isso é uma parcela da conversão, mas a verdadeira conversão é dar tudo para Deus, né? Isso é santidade. E já que você falou de uma frase, né, nós temos aquela célebre frase de Teresinha, que ela diz que ela não queria ser santa pela metade, ela queria ser santa por inteira. Ou seja, ela queria dar tudo para Jesus, ela queria oferecer tudo para o Senhor. E isso caminha na história de Teresinha. Ela tem uma oração na História de uma Alma, que a oração, na verdade é uma poesia, que ela fala que é a oração do fogo abrasador do holocausto de amor, né? O holocausto. O que é o holocausto? É aquilo que se oferece. Então, Teresinha entendeu que o chamado dela era ser vítima pelo Senhor. Tudo oferecer a Deus. Nossa. Padre,
para finalizarmos o nosso quadro, eu te convido a compartilhar esse vídeo, meu irmão, que fala da história da vida dos santos, vivida e testemunhada, é um evangelho vivo, né? A história da vida dos santos. Eu te convido, Padre, a você dar a sua bênção sobre nós e a fazer uma intercessão, né, aqui, sobre todos que acompanham o nosso quadro, fazer uma oração pela intercessão de Santa Teresinha. Claro. Eu só queria, antes de fazer a bênção, só queria dizer que o testemunho, a intercessão de Santa Teresinha, ele é muito, muito presente na minha vida. E isso, a gente tem que ter consciência que, como não é o nome do quadro, né, Amigo do Céu, não somos nós que escolhemos o santo, né? Eu creio que são os santos, com a sua intercessão e a sua intervenção na sua vida, que nos escolhem. Amém. E uma das coisas que eu digo para vocês, no dia, eu nem conhecia, né, foi no ano de 2002, eu fui para o grupo, frequentava o grupo de oração da comunidade, e naquele dia eu tive uma experiência muito forte de Deus, e foi nesse dia que eu comecei a sentir no meu coração o desejo de uma vida consagrada. Depois, fazendo memória, olhando para a minha história, eu fui fazendo as contas, esse dia era 1º de outubro. Nossa. Era o dia que se celebra Santa Teresinha. E Santa Teresinha me acompanha na minha espiritualidade, principalmente na pequena via, né? Ela é doutora da igreja. Quando a igreja escolhe um santo que ele é doutor, é porque entende que ele inaugura uma via, um caminho de santidade. E ela inaugurou o caminho de santidade da pequena via, ou seja, da dependência de Deus e da pequenez, né? Como nosso Senhor diz no Evangelho, só aqueles que se fazem crianças chegarão no reino dos céus. E a criança é aquela que tudo depende de Deus, que entende que não tem nada. E Santa Teresinha também dizia, né, que o Senhor faz do nosso nada amor, né? Então essa dependência, tudo depender, isso é um processo profundo de conversão, de entender que as nossas misérias, né, na mão de Deus, eles podem ser fecundas. E Deus, com as nossas pequenez, com a nossa miséria, manifesta a sua misericórdia. Para terminar, eu queria ler um trecho de uma poesia de Santa Teresinha e aí motivar a nossa oração. É uma poesia muito famosa que eu quero te relembrar e que isso sirva também para a sua oração. A minha vida é só um instante, uma hora passageira. A minha vida é um só dia que me escapa e que me foge. Tu sabes, ó meu Deus, para te amar na terra, só tenho o dia de hoje. Ó, amo-te, Jesus, a minha alma por ti suspira. Ser por um dia o meu doce apoio. Vem reinar no meu coração, dá-me o teu sorriso, somente por hoje. Que me importa, Senhor, se é o futuro sombrio? Nada posso pedir, ó não, para amanhã. Conserve-me no coração puro. Cobre-me com a tua sombra, somente por hoje. E assim nós pedimos a intercessão de Santa Teresinha, que no hoje da nossa vida, que em cada passo que demos, possamos agradar a Deus. Que na nossa pequenez, no nosso hoje, Deus possa fazer grandes coisas, moldar, renovar a nossa vida, curar os nossos corações. E acima de tudo, assim como Teresinha olhava a sua pequenez e se encantava com a grandeza de Deus, assim também nós, na nossa pequenez, no nosso nada, possamos nos lançar exclusivamente nas mãos do Senhor. Que Santa Teresinha nos ensine a dependência de Deus e que essa grande santa, com a sua intercessão, nos capacite para que sempre mais, no hoje da nossa vida, possamos crescer no amor a Deus. Que Deus nos abençoe e nos livre de todo mal. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém.